Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Que você esteja abençoado. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. Que seu dia tenha sido abençoado, que a sua noite seja abençoada também. Sua família seja abençoada, seus projetos, suas coisas. Né? Hoje é finalzinho de tarde. É mais uma oportunidade que nós temos para meditar sobre a palavra do Senhor. E é sempre bom meditarmos sobre a palavra dele, dispensarmos tempo para meditarmos sobre a palavra dele. O mundo está aí para nos distrair, nossas emoções estão aí para nos confundir, mas o servir ao Senhor requer comprometimento. Amém? E é esse comprometimento que faz com que, mais uma vez, nós, eu e você, estamos aqui com a mesma disposição de sempre. Você que tem ouvido minhas pregações nas redes sociais, muito obrigado, que Deus abençoe você. Amém? Essa disposição de sempre para meditar sobre a palavra dele. Hoje eu quero nós vamos meditar sobre uma passagem do livro de Lucas. Nós vamos meditar a pedido de meu irmão que mora lá em Brasília, pediu que eu fizesse uma meditação, a respeito desta passagem, e eu gostaria que você também acompanhasse aí. Por favor, se você tiver a sua Bíblia, abra. É sempre importante utilizar-se da palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Por favor, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versos 25 até o verso 35. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filho e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assente primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Nós sempre temos lições para tirar da palavra do Senhor. Palavra maravilhosa. Creio até que esta palavra é o resumo, é o suprassumo, se podemos dizer assim, é a essência do ser cristão. É a essência do cristianismo verdadeiro, do relacionamento verdadeiro para com o Senhor. Estive pensando sobre esta pregação, de qual título colocar, e acabei achando que o melhor título seria o preço do discipulado. Ou seja, o preço para eu e você seguirmos ao Senhor. Amém? Eu gostaria que você fizesse comigo aí buscasse na memória, estabelecer uma imagem daquela situação em que o Senhor Jesus mencionou essas palavras. A palavra de Deus diz no verso 25 que grandes multidões o acompanhavam, ou seja, Jesus estava ali caminhando, cumprindo
o seu ministério e atrás dele vinha uma grande multidão. Quanto é uma grande multidão? 500 pessoas, 100 pessoas, 1.000, 2.000, 3.000, a gente não sabe. Diz que grandes multidões, então era muita gente. Provavelmente toda essa multidão atrás do Senhor, de certa forma, o incomodou. O incomodou porque ele chegou à conclusão que muitas daquelas pessoas que estavam seguindo a ele não sabiam a verdadeira importância de seguir ao Senhor. Provavelmente algumas ali estavam indo porque outras estavam indo, ou porque um amigo convidou. Era como se fosse uma festa. Como as procissões de hoje. A Igreja Católica tem muitas procissões e certamente vamos lá, vamos. E eles vão como se fosse uma festa, né? Nem todos estão ali colocando a sua mente e nem todo o interesse é extremamente religioso, extremamente, o seu pensamento nem não de todos está voltado para o Senhor. Provavelmente nessa situação aqui também. Então, como se o Senhor estivesse olhando no retrovisor, ele para e diz assim: espera aí um pouquinho, tem gente demais aqui. Tem gente demais aqui. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha aqui, vocês, para me seguirem, se vocês quiserem me seguir, vocês vão ter que aborrecer o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, sua esposa, suas irmãs e tal, seus filhos, suas filhas. Na realidade, o Senhor não está dizendo ali para que você tenha que abandonar seus parentes, sua esposa. Não é isso, é apenas uma figura, né? A Bíblia tem muitas figuras de linguagem. Ali o Senhor estava utilizando apenas um exemplo para dizer que o ser discípulo tem um preço. Você, para ser discípulo, para você ser meu discípulo, tem um preço. Você está disposto a pagar o preço? É isso que ele está dizendo. Você está disposto a pagar o preço? Você já fez os cálculos? Você já calculou? Você sabe qual é o preço que você vai pagar para ser meu discípulo? Se você sendo meu discípulo, você pode ser apedrejado, você pode ser ultrajado, as pessoas poderão chamar você de covarde, poderão dizer que você está sendo manipulado. Quantas pessoas eu vejo passar por essa situação? Ou seja, aquelas situações em que as pessoas ridicularizam ele, não é? Então, você, para ser discípulo do Senhor, você precisa reconhecer que existe um preço a ser pago. A prioridade na sua vida, e é isso que ele coloca para nós nesta passagem, precisa ser o Senhor. A prioridade na sua vida precisa ser o Senhor. É isso que ele quer dizer quando ele diz ali: se você não aborrece, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a mulher, a filhos, a irmãos, a irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Trazendo para o cotidiano, trazendo para a nossa vida hoje, é como se ele dissesse assim: eu sou na sua vida o seu amor primeiro? Eu estou em primeiro lugar? São essas perguntas que ele fez e que está fazendo para mim e está fazendo a você nesse momento. Qual é a importância do Senhor Jesus na sua vida? Qual é a importância? Ele não negocia nessa situação. O Senhor está dizendo: eu não vou negociar a minha condição de primeiro lugar na vida do discípulo. Na vida daquele que quer me seguir, eu não vou negociar. Eu preciso ser
o primeiro lugar. Eu preciso estar em primeiro lugar o tempo todo. Eu preciso estar antes do seu pai, antes da sua mãe, antes do seu irmão, antes da sua esposa, antes dos seus filhos, antes do jogo de futebol, quem sabe trazendo para o linguagem de hoje, antes do celular, antes do filme, antes do shopping. Ele diz lá, inclusive, ele diz, e aborrecer inclusive a sua própria vida, é isso. Hoje os meios de comunicação, esses meios mais sofisticados de comunicação, têm atraído a atenção de tanta gente, desviado tanta gente da importância, da verdadeira importância que é seguir o Senhor. Então ele está dizendo para nós, qual é a importância de tudo isso na sua vida? Qual é a importância que o Senhor tem na sua vida? Talvez você seja um desses que segue o Senhor por achar a figura do Senhor uma figura interessante. Talvez você segue o Senhor por o admirar. Talvez você o admira. Talvez você é um admirador. É um admirador do Senhor. Mas nós não podemos ser fãs de Jesus. Nós temos que ser discípulos dele. E para sermos discípulos do Senhor, vai chegar nesta condição que ele impõe aqui para nós. Nós precisamos reconhecer desse preço a ser pago. Desse preço a ser pago. Do preço de você se comportar, do preço de você se comprometer. E esse comprometimento é essencial para a vida do cristão. É essencial. Você vai fazer esta aliança com ele. O discípulo precisa fazer uma aliança com o Senhor. E para que essa aliança seja duradoura, é necessário um comprometimento da nossa parte, porque da parte do Senhor já existe o compromisso de abençoar você o tempo todo, desde que você esteja com ele, desde que você seja capaz de aborrecer, desde que você seja capaz de fazer exatamente isso, de você dar prioridade a ele o tempo inteiro, sobre todas as coisas. Amém? Existem algumas características do discipulado, né, para que você seja discípulo do Senhor. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que o amor de Jesus, como já frisei, o amor de Jesus é em primeiro lugar. É como se você estivesse sentado ali numa roda, e nessa roda está lá seu pai, sua mãe, seus filhos, né? E aí você pode colocar sua namorada, sua noiva, o seu time de futebol você pode colocar, sua banda de música, sua igreja, sua empresa, né? O seu telefone celular, e ali no centro está Jesus. Então, faça essa imagem aí na sua mente para que você possa compreender. Jesus precisa estar no centro das suas atenções o tempo inteiro. O tempo inteiro. Jesus precisa estar no centro. A nossa expressão de amor por Jesus precisa ser real. É isso que ele quer. Não pode ser apenas aparência. Não pode ser apenas como se fosse um teatro, como se fosse uma diversão. Não. Ser discípulo do Senhor exige comprometimento, exige um preço a pagar, exige renúncia. Renúncia do eu, esvaziar-me sempre do eu, esvaziar-me do ego, diminuir. Como João disse, preciso que eu diminua para que ele cresça. Então você precisa estabelecer isso na sua mente. Compreender que o que o Senhor está dizendo para nós aqui é exatamente isso. A minha mente quer que eu faça determinadas coisas, mas em nome do Senhor, pelo amor que eu tenho para com Ele, eu deixo de fazer para agradar o Senhor. É isso que Ele está pedindo para você.
Então eu vou me esvaziando, eu vou tirando de mim, tirando a importância que o meu eu acha das coisas, estabelece das coisas para estabelecer a importância que o Senhor atribui. É aquela história que a gente sempre diz, que os meus projetos são um, mas os projetos do Senhor são outros. Ou seja, nós precisamos estabelecer, ou se é possível a gente dizer assim, eu preciso ser loucos pelo Senhor, nós precisamos ser loucos por Jesus. Esse nosso amor precisa ser ao ponto da gente dizer que nós somos loucos por Jesus. E essa expressão não é uma expressão gratuita, é uma expressão que está na própria palavra de Deus, quando ele diz que ele escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Compreende? Então eu sou louco. Eu faço essa escolha, eu sou louco por Jesus. Amar a Deus com todo o coração. Ou seja, é o primeiro mandamento, amar a Deus com todo o coração, com toda a minha força e com todo o meu entendimento. Quando a gente busca essa primeira ordem, esse primeiro mandamento para nós, é exatamente isso. Com toda a minha força, então, se é com toda a minha força, com todo o meu amor, com todo o meu entendimento, então não existe amor maior do que o amor que eu sinto pelo Senhor. Então o amor que eu sinto pelo Senhor precisa ser maior do que eu sinto pela esposa, do que eu sinto pelos filhos, do que eu sinto pela minha família, do que eu sinto por qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa diante do Senhor vai perder a importância. É isso que o Senhor está dizendo aqui para nós. Talvez você não percebeu que Jesus, não percebeu ainda na sua vida que Jesus foi saindo da sua vida, né? À medida que você vai crescendo, à medida que você vai adquirindo coisas, à medida que você vai de repente ganhando dinheiro, à medida que as coisas na sua vida foram sendo solucionadas e Jesus foi saindo da sua vida. Talvez você não percebeu ainda que não é que ele foi saindo porque você foi se distanciando, porque você foi dando mais importância ou ao seu namoro, ou à sua esposa, ou aos seus filhos, ou às suas coisas, ou à sua empresa, e você deixou o espaço que era para o Senhor ocupar ali, aquele espaço prioritário na sua vida, você deixou que outras coisas ocupassem, que talvez ídolos ocupassem. O ídolos, quando a gente cita, não é um ídolo, uma imagem. Tudo que você coloca no lugar do Senhor é ídolo, é idolatria. Tudo que você atribui maior valor na sua vida do que ao Senhor Jesus é idolatria. Pode ser um cantor, pode ser sua esposa, pode ser qualquer coisa, pode ser o dinheiro, pode ser um time de futebol. O Senhor está na frente disso, então é idolatria. Amém? É importante nós percebermos aqui esse ensinamento que o Senhor está dizendo para nós. Essa pregação vai ser um pouquinho longa, porque justamente ela é a essência da nossa relação para com Ele. Então, quando nós vamos falar sobre Jesus, é o que Ele está dizendo lá. Talvez aquelas pessoas estavam ali seguindo Ele assim de qualquer jeito, sem saber da importância. Ou talvez o estavam seguindo para ver o milagre que Ele ia fazer. Ou talvez estavam tentando esperar por um fracasso, talvez que ele fosse fazer uma cura e a cura não desse certo para que saísse falando mal. Quantas pessoas vão à igreja assim? Eu vou ouvir, para quem sabe ele fala alguma coisa errada. Talvez tenha alguém até assistindo essa pregação e com esse pensamento, com esse intuito. Então o Senhor está dizendo para nós, para me seguir não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito. Para ser meu discípulo, não pode ser de qualquer jeito. Da mesma forma que quando nós vamos falar do Senhor, nós não podemos falar de qualquer jeito. Nós não podemos falar do Senhor
Ou eu, por exemplo, aqui não posso falar do Senhor como se estivesse falando de um político, como se estivesse falando de um líder religioso ou qualquer outra pessoa, não. Nós precisamos falar do Senhor com reverência. Ou seja, você não vai me seguir de qualquer jeito. Você não pode me seguir de qualquer jeito. Existe um preço a pagar. Né? Não podemos sair... eu mencionei um tópico aqui que eu gostaria, muito importante, que eu gostaria de mencionar para você, até um testemunho. Não podemos sair da universidade mais inteligentes, vivos, mais inteligentes, ou seja, mais vivos, mais espertos e mortos para Jesus. Eu mesmo, quando fiz Ciências Sociais na Universidade Federal do Mato Grosso, confesso a você, é uma parte de um testemunho que eu tenho, a minha religiosidade estava assim, esfriando, a minha relação com o Senhor estava esfriando, a impressão que estava é que a ciência iria suplantar o meu relacionamento com o Senhor. Eu entrei num conflito muito grande e na realidade existe um estudo, estive lendo esses dias, que quase 70% das pessoas que adentram as universidades, de certa forma, durante um período, abandonam a religiosidade, e eu estava nesses 70% aí. Graças a Deus o Senhor me estendeu a mão e me trouxe de volta. Então é justamente isso, nós precisamos ter cuidado para que essa busca da ciência, para que essa busca desse conhecimento não afaste de nós, não nos deixe mais vivos, ou seja, mais espertos, entre aspas, mais espertos, e mortos para o Senhor, e mortos para a vida eterna, e mortos para a salvação. Amém? Uma segunda característica que nós podemos mencionar aqui é que a sua cruz é irrenunciável. O Senhor está dizendo para nós que uma vez que você assumiu a sua cruz, você precisa carregar ela até o fim. Uma vez que você assumiu que você é discípulo de Jesus, você precisa seguir o Jesus em qualquer circunstância. Você tem consciência disso? Ele está dizendo para nós na palavra, você tem consciência disso? Se você resolveu o ser meu discípulo, você precisa estar ciente de que não dá para voltar atrás. Você precisa defender o Senhor em qualquer circunstância. Ou na escola, ou em casa, só um momentinho. Ou seja, o seu amor por Jesus precisa ser o mesmo em qualquer circunstância. Precisa ser o mesmo na escola, precisa ser o mesmo na sua casa, precisa ser o mesmo no seu trabalho, precisa ser o mesmo no campo de futebol, precisa ser o mesmo. Na realidade, nós podemos fazer uma comparação que o discípulo do Senhor, ele precisa ser um outdoor, como se fosse um outdoor do Senhor. Todos precisam olhar para você e precisam dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali está uma pessoa de Deus, olha só. A luz do Senhor precisa resplandecer em você. A luz do Senhor precisa ser em você. Não dá para negar, não dá para você amar o Senhor hoje e amanhã deixar de amar. Não dá para você pedir um intervalo para você amar o Senhor, para você deixar de amar o Senhor. Não existe intervalo. A palavra do Senhor está dizendo, essa é a segunda característica. A sua cruz, ela é irrenunciável. Você não pode parar. Você não pode parar. Você toma a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, tomou a sua cruz, resolveu ser discípulo do Senhor, então eu vou defender o Senhor o tempo todo. Graças a Deus, no dia que você perceber, meu irmão, minha irmã, o quanto é maravilhoso seguir o Senhor, você vai perceber que é até maravilhoso sofrer por Ele. Que é até maravilhoso se controlar por amor a Ele. Você vai perceber que as pessoas irão magoar você,
e em outras situações você retrucaria, mas no mesmo tempo o Espírito Santo vai falar em você, vai dizer: fique quieto, não fale nada. Você vai perceber que até este sacrifício vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu tenho certeza disso. Esse é o preço do discipulado. Você vai pagar o preço. Você tem consciência, o Senhor está dizendo para nós, você tem consciência de que você precisa renunciar a tantas coisas para ser meu discípulo, para vir após mim? Você tem consciência de que você tem uma cruz para carregar e que você não pode abandonar? Quando Jesus foi crucificado, busque lembrar da imagem, antes de Jesus já existia este hábito, esse costume de crucificar as pessoas. Então, quando as pessoas viam aquelas pessoas carregando a cruz, passando pela cidade, carregando a cruz e indo para um lugar para ser crucificadas, a pessoa tinha certeza que aquela pessoa seria crucificada, ela não iria vê-la mais, ou seja, ela não teria como voltar atrás. Então é isso que o Senhor está dizendo: se você quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Pegue a sua cruz e siga-me. Muitas pessoas têm uma falsa ilusão de que o servir ao Senhor é paz o tempo inteiro, e não é. E não é. Em outro lugar o Senhor diz assim: o meu fardo meu jugo é leve. O meu fardo é leve, né? E o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não sei, tem uma diferença assim, ó. Pode ser que esteja trocado os termos. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, é leve, mas é um fardo. É leve, mas é um fardo. Não é sem fardo, não é sem peso, existe um peso. Assim como o Senhor está dizendo aqui para nós que existe um preço a ser pago, Ele está garantindo para nós. Você fez as contas? Você tem certeza? Vocês todos que estão me seguindo aqui, vocês têm certeza que vocês querem me seguir? Existe um preço a pagar. Existe um preço aqui a pagar. Vocês estão dispostos? Cuidado para não começar e depois parar. Ele não está dizendo aqui: cuidado para não começar para depois parar. De repente você começa a querer fazer parte do time do Senhor, começa a querer ser discípulo do Senhor, e depois não acaba, e depois não termina. Porque você não parou para calcular o preço de ser discípulo do Senhor. Para ser discípulo do Senhor, eu preciso renunciar às minhas próprias vontades. É a outra característica que eu gostaria de mencionar aqui, de enfatizar aqui. Para ser discípulo do Senhor, as minhas vontades precisam ser sacrificadas em favor do Senhor. Eu sacrifico a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Eu preciso estar disposto a sacrificar. Eu preciso estar disposto a sacrificar o meu tempo. Eu preciso estar disposto a sacrificar. É isso que ele está dizendo. Se você não aborrecer seu pai, sua mãe, eu preciso estar disposto a aborrecer meu pai. Eu preciso estar disposto a aborrecer a qualquer um, para que eu possa seguir verdadeiramente o Senhor. Amém? Graças a Deus, nós já estamos chegando a quase 30 minutos, tem muita coisa para a gente falar, mas precisaria ser uma palestra. Eu não quero que essa palavra fique muito extensa, senão vai cansar você, e eu não quero que fique enfadonho. Amém? Mas você compreendeu? Nós precisamos ter essa consciência da renúncia. Sem renúncia não há discipulado. Sem renúncia eu não tenho condições de ser discípulo do Senhor. Se você tem dificuldade, peça ao Senhor. A maior arma que eu e você temos contra o diabo é a oração. É a oração que abre portas. É a oração que abre as portas do céu. É a oração que abre as portas para que eu e você
possamos prosperar. Hoje nós temos acesso direto ao trono de Deus, não tenha vergonha disso, peça ao Senhor, tem dificuldade, peça. Qualquer coisa você pode pedir, qualquer coisa você pode pedir. Não tenha vergonha de absolutamente nada. Amém? Que Deus abençoe você, conserve você em paz, conserve você bendito, que a sua vida seja bendita. Amém? E abençoado. A gente vai se vendo por aqui. Deus abençoe.